no seu coração. Amém? Amém. Ora em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado, Pai. Pai, chegou a hora de eu ouvir a sua palavra. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu Thank you, Lord, eu God vim Almighty, para for a the cadeia. purpose of my Eu life. vim para Deus, Senhor, me salvar. Deus Mas, foi Senhor, Deus, Pai, a sua palavra. In the mighty name Senhor, of Jesus Christ, Son of the living God. Lord, Lord, it's not by power, it's not by might, but Lord, it's by the Spirit. Father, give us Lord, you, the Lord, open our eyes, give us understanding, give me the capacity, Lord, Father, to speak your word in the mighty name of Jesus. You that own them in life, Father. Holy Ghost, I own the faith of God. Will you us in the mighty name of Jesus, my Son of the living God. Hallelujah. Muito obrigado, podemos sentar em nome de Jesus. É um dia maravilhoso, um dia abençoado. Amém? Amém. É sempre uma bênção estar na presença do Senhor. A pastora não está aqui, ainda está em missão de serviço. Manda cumprimentos para todos. Amém. Obrigado para todos os líderes que estão aqui e para todos vocês que vieram para ouvir a palavra de Deus. E quero agradecer também àqueles que estão nos assistir online. Amém? Amém. Hoje estamos no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 25, vamos até 36. Vamos terminar o capítulo 11 hoje. Essa parte é uma das partes muito difícil para compreender. Amém? Amém. Então, vou pedir a vossa atenção, vocês têm que prestar atenção, para nós todos ser abençoados com o Espírito Santo. Leva a sua caneta, seu caderno de notação, sua Bíblia. Vamos no Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Vamos começar no versículos 25 até 36. Ok? Fátima não está preparada hoje, é? Eu esqueci de mandar escrito. Ok. Qualquer pessoa pode ler Romanos, capítulo 11, 25 a 36. Romanos 11, versículos 25 até 36. Assim diz a palavra. Irmãos, para que não se julgue tão sábios, quero que compreendam esta verdade secreta que Deus revelou. Uma parte de Israel foi endurecida, mas isso mudará quando o número completo daqueles que não são judeus vierem a Deus. Assim, todo Israel vai se salvar, como diz nas Escrituras. O Salvador virá de Sião. Ele vai tirar toda a maldade da família de Jacó. Esta será a aliança que farei com aquelas pessoas quando lhes tirar o pecado. Os judeus, por causa de vocês, se recusam a aceitar as boas novas e por isso são inimigos de Deus. Mas por causa das promessas que Deus fez aos seus pais, eles são amados por Ele. Pois Deus nunca muda a sua maneira de pensar a respeito das pessoas que Ele chama e das coisas que Ele dá para essas pessoas. Antigamente, vocês se recusavam a obedecer a Deus. Porém, agora, porque os judeus desobedeceram, vocês receberam a sua misericórdia. Agora os judeus se recusam a obedecer porque Deus teve misericórdia de vocês. E isto aconteceu para que eles também
possam receber misericórdia de Deus. Todos se recusaram a obedecer a Deus. Assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado para mostrar a todos a sua misericórdia. Como são grandes riquezas de Deus, a sua sabedoria e o seu conhecimento não têm fim. Ninguém pode explicar as decisões de Deus. Ninguém pode compreender aquilo que Ele faz. Como dizem as Escrituras, realmente foi Deus quem fez todas as coisas. Por Deus e para Deus, tudo continua a existir. A Deus seja sempre dada toda a glória. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, na semana passada nós falamos sobre os filhos de Israel. Amém? Eles continuaram na teimosia contra Deus e depois Deus decidiu. Agora vocês ficam ali. Então eu vou trabalhar agora com os gentios. Amém? Amém. Estávamos a ver muitos gentios ficaram salvos. Os judeus ainda continuam a desobedecer a Deus, não querendo acreditar em Cristo Jesus. Então, Paulo, no fim, ele terminou com uma nota de encorajamento. Amém? Amém. Irmão Mário pode ler 24 a 10, versículo 24. 11, versículo 24. É lá onde nós terminamos semana passada. 11, 24, diz assim: Você que não é judeu foi cortado de uma oliveira brava, e contra o que é natural foi estartado em uma oliveira boa. Muito mais ainda, os judeus que são ramos naturais poderão ser enxertados de novo na oliveira a que pertence. Aleluia. Amém. Então, por causa da desobediência, Deus cortou os judeus, dizendo que okay, vocês não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir o Evangelho, não querem obedecer o meu filho, não querem acreditar no meu filho Jesus Cristo. Então eu vou vos cortar um pouco, vocês ficam ali. Então eu vou trabalhar com os gentios. Amém? Amém. Então Paulo terminou com uma nota de encorajamento, dizendo que eles são lamos naturais. Os judeus são lamos naturais. Amém? Amém. Nós como gentios fomos tirados lá no campo, depois Deus nos trouxe e nos colocou lá para nós também pertencer a essa família de Deus. Amém. Então, Paulo terminou assim: se Deus tem capacidade de tirar uma pessoa, olha só, gentil, uma pessoa que é gentil, que não conhecia Deus, estava adorando ídolos, estavam vivendo toda a vida curandeira. Deus conseguiu tirar aquela pessoa e salvar aquela pessoa. Que tal uma pessoa que está memorizando a palavra de Deus todos os dias, está na presença de Deus todos os dias, se afastar de Deus? Vai ser difícil para Deus lhe trazer de volta? Não. Não vai ser difícil. Amém? Amém. Que é a mesma coisa hoje, olha só. Deus tem poder, Deus tem grande capacidade. Pessoas que estão andando no pecado lá no mundo, não se importa, pode ser um curandeiro grande. Deus pode pegar aquela pessoa e trazer no reino de Deus e tornar-se pastor. Amém. Ele tem a capacidade de fazer isso. Amém. Então, quanto mais, por exemplo, uma pessoa que está dentro da igreja está a ouvir a palavra de Deus, mas se afastar da presença de Deus, porque ainda não acreditou em Cristo Jesus, mas tem a palavra de Deus, tem a semente da palavra de Deus. Quanto mais, vai ser difícil para Deus trazer de volta aquela pessoa? Não. Não vai ser difícil. Amém? Amém. Então, nós também temos esse encorajamento de dizer que se uma pessoa estava na igreja, em Cristo, não em Cristo, mas na igreja, ouvindo a palavra de Deus, conhecer a Cristo, tem a palavra de Deus, mas ainda não acreditou em Cristo, se afastar dele no mundo, é muito fácil trazer aquela pessoa de volta, porque já tem a semente da palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. É muito fácil trazer. Então, Paulo terminou com esse encorajamento de dizer que, olha, vocês não podem pensar que, nós como gentios, não podemos pensar que assim Deus já esqueceu os judeus, já não vão votar mais. Não. Porque facilmente Deus vai trazer de volta aqueles judeus que decidiram abandonar Cristo. Então hoje ele vai continuar com esse mesmo encorajamento sobre os judeus. Ele vai falar mais sobre o plano de Deus, sobre a salvação dos judeus. Amém? Amém. Então, lá onde a irmã Mário começou hoje, no versículo 25. Peço para ler de novo o versículo 25. Romanos 11, 25, diz assim a palavra: Irmãos,
para que não se julgue tão sábio. Quero que compreendam estas coisas. Esta verdade secreta que Deus revelou. Uma parte de Israel foi endurecida, mas isso mudará quando o número completo daqueles que não são judeus vierem a Deus. Amém. Então, nas outras versões, diz que um mistério. Amém? Eu não quero que vocês não perceberem esse mistério de Deus. Não, mistério, para muitas pessoas no mundo, quando ouvem a palavra uma coisa misteriosa, é uma coisa que você não consegue compreender. Mas para Deus, quando na palavra de Deus diz que uma coisa é misteriosa, não é porque você não consegue perceber, não é porque não é uma coisa que você não pode entender, não. É porque ontem Deus não revelou aquela coisa, Ele está a revelar hoje. Amém. Então, ontem foi um mistério para você, você estava tentando compreender. Pode ler assim na palavra de Deus, a mesma escritura. Ontem foi mistério para você, não estava compreendendo. Você lê muitas vezes, não está compreendendo. Mas outro dia Deus abre a sua mente, você lê e depois compreende o que Ele está fazendo. Então, é isso que Paulo está dizendo, que essa é uma coisa que nós não estávamos a compreender ontem, mas estamos a compreender hoje. Graças a Deus nos deu capacidade de entender o que está acontecendo com os judeus. Amém? Amém. Então, eles estão a rejeitar Jesus Cristo. E essa rejeição de Jesus Cristo para os judeus não é uma coisa permanente, não. É uma coisa parcial. Para Deus permitir os gentios entrarem também no reino de Deus. Porque os judeus sempre foram prioridade para Deus. Amém. Pregação do Evangelho, toda a atenção foi para os filhos de Israel. Os gentios foram colocados ao lado. Mas agora, esse Deus endureceu o coração dos judeus para eles não, temporariamente, não conseguirem compreender Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui, explicou muitas vezes, eu sou filho de Deus, eu sou Messias, mas eles não compreenderam, porque ainda Deus não abriu a mente deles para eles compreenderem. Mas os gentios, a mente deles foram abertos para eles compreenderem que Cristo é Messias. E muitos estão a serem salvos. Então Paulo está dizendo que essa rejeição de Jesus Cristo para os judeus é uma coisa temporária que Deus, o próprio Deus fez para eles. É um mistério que nós temos que compreender para ele permitir os gentios entrarem. Depois dos gentios, todo o número dos gentios entrar no reino de Deus, Deus vai voltar a abrir a mente dos judeus para eles também virem Amém. juntamente crer em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, em resumo, é isso que ele quer explicar aqui nesse texto que nós vamos ver hoje. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando Deus endureceu o coração dos judeus para eles não crerem em Cristo Jesus, não é todos os judeus, não. Amém. Nós falamos na semana passada sobre o remanescente. Amém? Entre os judeus tem pessoas como Paulo. Paulo não é judeu? É judeu. Mas o coração dele não ficou endurecido. Ele creu em Cristo Jesus. Pedro creu em Cristo Jesus. Os 12 discípulos creram em Cristo Jesus. Mas em geral todo Israel foi endurecido. Mas o remanescente de Cristo, aqueles que Deus escolheu como remanescente, eles decidiram crer em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E que quando Paulo fala que todo Israel vai ficar salvo, ele não está dizendo que todo Israel em geral vai ficar salvo. Não. A Bíblia não ensina que todo mundo vai ficar salvo. Se nós já ouvimos em outro sítio pessoas dizerem que Deus vai salvar todas as pessoas. Não é verdade, é mentira. Amém? Amém. Esse de salvação universal para todo mundo é mentira, não é o que a Bíblia de Deus ensina. Não, Deus vai nos salvar somente para a graça. Deus nos conhece, Deus é muito misericordioso, então todos nos vai nos salvar. Então, não faz diferença sobre aqueles que estão aí na igreja, que estão a decidir crer em Cristo Jesus, e aqueles que não querem crer em Cristo Jesus. Como que Deus vai salvar todo mundo? Não. De certeza que aqueles que não querem crer vão para o inferno. Amém? Amém. Então, quando Paulo disse que todo Israel vai ficar salvo, ele não está dizendo que mesmo aqueles que não querem acreditar vão ficar salvos. Não, não é isso que ele está dizendo. Amém? Vamos entender daqui a pouco. Então, versículos 26 até 29. Vou pedir ao irmão Mário voltar a ler 26 a 29.
11, 26 a 29. Assim todo Israel vai se salvar, como dizem as Escrituras. O Salvador virá de Sião. Ele vai tirar toda a maldade da família de Jacó. Até 29. Esta será a aliança que farei com aquelas pessoas quando lhes tirar o pecado. Os judeus, por causa de vocês, se recusam a aceitar as boas novas e por isso são inimigos de Deus. Mas por causa da promessa que Deus fez aos seus pais, eles são amados por Ele. 29. Pois Deus nunca muda a sua maneira de pensar a respeito das pessoas que Ele chama e das coisas que Ele dá para essas pessoas. Aleluia. Amém. Então a questão aqui, por que Deus não decidiu abandonar os filhos de Israel? Porque eles ficaram teimosos contra Deus. Amém? Amém. Porque Ele não somente decidiu abandonar eles, deixar eles, esquecer eles. Vamos esquecer esses filhos de Israel. Porque os gentios estavam aceitando a palavra de Deus. Amém. Por que não Deus não permanecer somente com os gentios e esquecer completamente sobre os filhos de Israel? Então é isso que Paulo está explicando, dizendo que não. Tem muita coisa que tem a ver com os filhos de Israel. Amém? Amém. Porque para os filhos de Israel, eles têm aliança. Eles são filhos pela aliança. Amém. Aliança que Deus já fez há muito tempo com Abraão. Amém? Amém. E também as profecias. Temos profecias no Antigo Testamento que falam sobre Israel. E o que vocês devem entender é que quando Deus faça uma aliança, Deus não é como uma pessoa que pode fazer uma coisa hoje, depois amanhã vai mudar. Não. Amém? Amém. E quando Deus também traz uma profecia através de Isaías e outros profetas, Deus não mente, não vai profetizar alguma coisa. Temos muitas profecias sobre os filhos de Israel que ainda não foram cumpridas. Ainda estão a esperar para aquelas profecias que foram profetizadas sobre eles para serem cumpridas por Deus. Então Deus não vai abandonar eles e esquecer aquelas promessas, não. Não vai esquecer aquelas alianças que eles já fez. Com Davi, com Abraão, com Moisés. Não vai esquecer isso. Então é por essa razão, não tem como Deus vai abandonar os filhos de Israel. E por essa razão, mesmo esse de não acreditar em Cristo Jesus é uma coisa temporária. Porque no entendimento de eleição, Deus elegeu os filhos de Israel para pertencerem a Ele. Amém? Amém. Então, não tem como Deus vai abandonar os filhos de Israel. É isso que Paulo está dizendo, porque há profecias que ainda não foram cumpridas com os filhos de Israel e ainda temos alianças ainda que Deus fez com os filhos de Israel. Mas eu posso trazer isso, mesma coisa conosco. Amém? Amém. A pessoa pode rejeitar a palavra de Deus hoje, você não pode ir pregar. Mas se aquela pessoa for eleger, é o eleito de Deus, Deus elegeu aquela pessoa para a salvação. Pode negar a palavra de Deus hoje, pode negar amanhã. Pode passar 1 ano, 2 anos, mas lá sempre vai aceitar. Amém. Amém? Amém. Vai aceitar. Porque Deus não faz, Ele não faz as coisas porque Ele só está desejando, não. Ele não deseja dizer que, ok, só desejar salvar Lúcia. Ok, Lúcia depois decidiu, eu não vou, eu não quero, então você pode ir embora, depois Deus desistir. Não, Deus não funciona assim. Amém. Quando Ele, antes de você nascer, quando Ele disse que essa aqui pertence a mim, você mesmo você pode fugir, ir nesse lado, passar anos, mas ainda vai chegar o tempo onde Deus vai te apanhar. Amém. Amém. Então, Paulo está dizendo que os filhos de Israel, eles têm alianças que estão a proteger eles. Tem profecias que estão a protegerem Aí. eles. Amém? Mesmo para você, se Deus hoje te deu uma profecia, vai te dar uma profecia hoje. Amanhã pode acontecer alguma coisa, você afastar um pouco no mundo, afastar de Deus. Mas de certeza, quando Deus dá uma profecia, Ele não mente. Amém. Ele vai cumprir aquela profecia que Ele deu. E é isso que está acontecendo com os filhos de Israel. Então, é por essa razão, eles, por graça de Deus, não é porque eles trabalharam para ter essa aliança com Deus, não é porque eles deram alguma coisa a Deus, para Deus dar essas profecias, não. Mas por graça, Deus fez aliança com os antepassados deles. Amém? Amém. Então, isso Deus não vai
mudarem. Então, de certeza, se Israel vai rejeitar a Deus hoje, não é uma coisa permanente. Amém. Daqui a pouco, aqui no futuro que vem, os filhos de Israel, muitos vão acreditar em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então ele vai continuar a explicar um pouco sobre o plano de salvação de Deus, para nós compreenderem por que Deus não vai rejeitar os filhos de Israel. O plano de salvação de Deus, 30 a 32, irmão Marco. Vamos ler versículos 30 a 32. Romanos 11, versículo 30 a 32. Diz assim a palavra: antigamente vocês se recusavam a obedecer a Deus. Porém agora, porque os judeus desobedeceram, vocês receberam a sua misericórdia. E agora os judeus se recusam a obedecer porque Deus teve misericórdia de vocês. E isto aconteceu para que eles também possam receber misericórdia de Deus. Todos se recusaram a obedecer a Deus. Assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado para mostrar a todos a sua misericórdia. Aleluia. Amém. Então aqui existe o plano de salvação de Deus. Então, Paulo está explicando assim. Vamos ir lá no primeiro, história de salvação, como começou. Amém? Amém. Deus escolheu somente os filhos de Israel, para trabalhar somente com eles. E todo o resto do mundo foram chamados o quê? Gentios. Amém? Amém. A palavra de Deus ficou com os filhos de Israel. As promessas ficaram com os filhos de Israel. Alianças ficaram com os filhos de Israel. E todo mundo aqui ficou sem a palavra de Deus. Então, que tipo de vida estavam a viver todo mundo? De desobediência a Deus. Porque eles não tinham a palavra de Deus. Amém? Amém. Olha só, os nossos antepassados estavam adorando esses árvores aqui. Não tinha a palavra de Deus, eles não sabiam quem é Deus. Enquanto os judeus, os filhos de Israel, eles tinham templo lá em Jerusalém, estavam adorando Deus, tinha a palavra de Deus, a Bíblia, estavam lendo, tinha profetas, nós não tínhamos tudo isso. Especialmente aqui em África, nós sabemos o que é isso. Os nossos antepassados não estavam adorando Deus, estavam adorando os rios, dar bebidas para os deuses deles. É lá onde nós estamos a sair, sem a palavra de Deus, sem o futuro. Okay? Então é isso que Paulo está dizendo. Então Deus começou com os filhos de Israel. Então tudo ficou com os filhos de Israel. E depois todo mundo ficou na desobediência. Eles estavam vendo a desobediência. O que todo mundo sabia é somente curandeiros, ir adorar ídolos, fazer ídolos. Essa vida que todo mundo sabia. Os gentios. Os judeus ficaram com a palavra de Deus. Amém? Amém. Por muito tempo até a vinda de Jesus Cristo. Mas vocês têm que entender que mesmo nos gentios, quando os gentios ficaram sem a palavra de Deus, entre os gentios tem aqueles que Deus elegeu e aqueles que estavam ficando salvos. Estavam indo sempre para Jerusalém, aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Temos exemplo na Bíblia dos gentios que ficaram salvos. Amém? Amém. Mas aqueles que foram eleitos para Deus, mas todo mundo em geral ficou preso na desobediência, porque eles não tinham a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou somente com os filhos de Israel. Então quando Cristo veio, ele falou uma palavra muito importante. Ele disse assim: os primeiros vão ser os últimos, e os últimos vão ser os primeiros. Então a troca aconteceu aqui. Então os israelitas que ficou com a palavra de Deus todo esse momento, andar com Deus, na presença, na comunhão com Deus, com Moisés, com todos os profetas, agora mudou. Agora a palavra de Deus foi para todo mundo, para os gentios. Então mudou. Então os filhos de Israel ficou com quem? Com a desobediência agora. Quem estava vivendo em desobediência a todo mundo? É os gentios. Todo esse tempo, adorar ídolos, fazendo todas essas coisas. Okay? Mas agora, quando Cristo veio, agora os gentios também foram inclusos. Mas o que aconteceu aqui, quando os gentios foram inclusos, aconteceu uma troca. Agora os filhos de Israel começaram a rejeitar Jesus Cristo. Antigamente são os gentios que estavam a rejeitar Deus. Agora mudou as coisas. Os filhos de Israel começaram a rejeitar Jesus Cristo. Os gentios começaram a acreditar. Agora a palavra de Deus chegou para os gentios.
isso tudo está no plano de salvação de Deus. Amém? Amém. Hoje, é por essa razão, hoje nós temos a palavra de Deus aqui. Na verdade, a palavra de Deus não é uma coisa natural para nós, não. A palavra de Deus foi uma coisa natural, principalmente para os filhos de Israel. Ok? Então, através de pessoas como o apóstolo Paulo, que Deus chamou para pregar, e particularmente para os gentios, a palavra de Deus. É assim como a palavra de Deus chegou para nós. Mas a nossa natureza, nós somos idólatras. Os nossos antepassados não estavam a adorar Deus, estavam a adorar ídolos. Até alguns de nós aqui ainda continuamos a seguir os caminhos dos nossos antepassados. Amém. Mas Deus agora abriu espaço para os gentios como nós aqui também receber a palavra de Deus. É por essa razão hoje nós temos a palavra de Deus. Amém. Se a palavra de Deus continuou com os filhos de Israel, até hoje muitos de nós aqui podemos ser adorar ídolos. Mas Deus permitiu com que a palavra de Deus agora saia dos filhos de Israel agora para todo o mundo. É por essa razão Mateus 28, 19 a 20 diz o quê? Vão pregar a palavra de Deus para todo mundo. Sim. Agora está sair. Os filhos de Israel começaram primeiro. Carregaram. Agora as coisas mudaram. Agora a palavra de Deus está indo para todo mundo. E agora os filhos de Israel são eles agora que estavam rejeitados. Então olha o que está acontecendo, que Paulo está explicando. Está dizendo assim. Os gentios que estavam vivendo na desobediência, agora estão recebendo o quê? Misericórdia de Deus. Amém? Amém. Sim, isso é misericórdia de Deus. Pessoal que estava vivendo em idolatria, agora estão recebendo a palavra de Deus. Amém. Estão a ficar salvos. Então, pessoas, gentios que estavam na desobediência, agora já receberam a misericórdia de Deus. Até agora estamos a ficar salvos. Amém. Os judeus, agora é eles que estavam vivendo em desobediência. Então, Paulo está dizendo que no final vai acontecer uma troca agora, uma troca final agora. Os israelitas também, quando o número completo dos gentios vão ficar salvos, Deus vai permitir com que agora os israelitas também receberem misericórdia. É por essa razão, no 32, ele disse que Deus aprendeu todos a desobediência. Okay? Primeiro os gentios estavam vivendo em desobediência, depois Deus mostrou misericórdia para eles. Amém? Amém. E agora quem está vivendo em desobediência? Ok? Filhos de Israel, agora são eles que estavam vivendo em desobediência, não querem aceitar de Cristo. Primeiro foram os gentios, estavam adorando ídolos, em desobediência a Deus. Receberam misericórdia, até agora estamos recebendo a misericórdia de Deus. Os judeus agora estavam vivendo em desobediência, então daqui a pouco Paulo está dizendo assim, quando o número completo dos gentios vão ficar salvos, Deus vai voltar agora a mostrar misericórdia para os judeus, que estavam vivendo agora em desobediência. Então é isso que ele está dizendo, que vocês, os gentios, primeiramente vocês estavam vivendo em desobediência. Deus mostrou misericórdia para vocês. Então vai acontecer a mesma coisa com os judeus. Também eles também foram endurecidos. Agora estão vivendo em desobediência. Mas daqui a pouco Deus vai mostrar misericórdia também para eles. Vai chegar o tempo, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que vai chegar o tempo, quando a tribulação começar, muitas pessoas vão ficar perseguidas, principalmente os filhos de Israel. Muitos agora vão crer em Cristo Jesus. Deus vai mostrar misericórdia para todos os israelitas. É por essa razão Paulo está dizendo que no final todo Israel vai ficar salvo. Então esse é o plano de Deus, de salvação. Começou essa caminhada com os filhos de Israel, mas eles no final não acreditaram em Cristo Jesus. Todo esse tempo os gentios estavam vendo desobediência. Então Cristo mostrou misericórdia para todo mundo. O evangelho foi pregado para todo mundo, os gentios estavam acreditando. Agora os filhos de Israel estão em desobediência. Agora, daqui a pouco vai chegar o momento onde Deus também vai mostrar misericórdia para os filhos de Israel. Então olha só, misericórdia para os gentios, depois finalmente misericórdia para os filhos de Israel. É todo mundo, agora todo mundo já ficou salvo. Amém? Amém. Então no final todo mundo vai ficar salvo. É por essa razão Paulo estava dizendo que vocês gentios não podem sentir orgulho, dizer que nós estamos a ficar salvos, esses aqui estão em desobediência. Não, porque vocês também estão a viver em desobediência.
mas receberam misericórdia de Deus. Amém. Os judeus também, hoje, são eles que estão vivendo em desobediência a Cristo. Mas eles também vão receber misericórdia de Deus, porque Deus não esqueceu deles. Como Deus também não esqueceu dos gentios. Amém? Amém. Os judeus estavam a pensar que os gentios são nada. Deus já esqueceu os gentios, são pecadores. Mas quando Cristo veio, foi chamado quem? Amigo dos pecadores. Amém? Amém. Porque veio para mostrar misericórdia para os gentios. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa vai acontecer com os judeus. Aleluia. Amém. Então, Paulo, para terminar, ele disse assim: quando você pensa sobre tudo isso, o que você pode dizer? O que você acha sobre tudo isso, sobre esse plano de Deus? De deixar todo esse tempo, olha só, todo esse tempo, só ele estava concentrado com os filhos de Israel. Não com os gentios, não com todo mundo. Depois decidiu mostrar misericórdia para todo mundo. Agora os filhos de Israel agora são presos na desobediência. Quando o número completo dos gentios ficam salvos, depois ele vai mostrar misericórdia também para os gentios. E todo mundo vai ficar salvo. Daqueles que vão crer em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então Paulo está dizendo assim: quando você pensa sobre tudo isso, o que vem na sua mente? Você vai dizer que Deus não é justo porque ele faz isso. O que vem na sua mente? Então é isso que Paulo disse. Irmão Mário 33 a 36. Paulo disse o quê? O que pode ser a nossa reação com tudo isso no plano de salvação de Deus? Romanos 11, 33 e 36. Assim diz a palavra. Como são grandes as riquezas de Deus, a sua sabedoria e o seu conhecimento não têm fim. Ninguém pode explicar as decisões de Deus. Ninguém pode compreender aquilo que ele faz, como dizem as Escrituras. Realmente foi Deus quem fez todas as coisas. Por Deus e para Deus tudo continua a existir. A Deus seja sempre dada toda a glória. Aleluia. Amém. Então Paulo está dizendo que em todas essas coisas nós vamos dar glória a Deus. Amém? Amém. Sim. Eu sempre estava perguntando assim: tem momentos onde você na sua família, somente você vai ficar salvo. E todo mundo lá dentro da sua família não vai ficar salvo. Então você pode ir reclamar a Deus, dizer que, mas Deus, por que Deus me salvou e não salvou meu irmão? Por que Ele não salvou essa minha irmã aqui? Por que Ele só escolheu salvar a mim? Outras pessoas pensam que Deus não é justo. Amém? Se Ele tem capacidade de salvar outros, por que Ele não salvou? Ou por que Ele está mantendo os judeus para não acreditar agora? Ainda estão em desobediência. Por que Ele deixou os gentios todo esse momento, só escolheu a nação de Israel? Só para trabalhar com Ele. Quem pode responder isso? Quem pode responder? Quem pode me explicar? Por que Deus no início, por que Ele não decidiu somente amar todo mundo, deixar todo mundo aceitar a palavra de Deus, mas só escolheu só poucas pessoas, filhos de Israel, depois deixou todo mundo viver em desobediência, mas só ficou com os filhos de Israel. Até no templo Deus diz assim: não deixa os gentios entrarem mais dentro do templo. Não, os gentios tinham um sítio onde eles devem parar. Quando estavam adorando no templo, os judeus, eles estavam a entrar um pouco mais profundo lá no templo. Mas para os gentios, quando vêm adorar no templo, tinha um sítio onde eles devem parar. Então você pergunta por que Deus decidiu tratar assim todo mundo? Só escolher os filhos de Israel e tratar eles de uma maneira especial. Chega o Evangelho, ele diz o quê? Prega primeiro para os judeus. Prega primeiro para os filhos de Israel, não prega para os gentios primeiro. É isso que Cristo diz para os discípulos, quando mandou eles para ir evangelizar. Primeiro começa com os judeus. Então você pergunta, por que Deus fez isso? Vai encontrar respostas? Vai ter respostas? Então é isso que Paulo está a dizer. Em todas essas coisas, nós só podemos louvar a Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque Paulo diz assim: você consegue compreender a sabedoria de Deus? Consegue entender na plenitude da sabedoria de Deus? Ou entender a mente dele, como ele pensa, como ele faz as coisas? Quem pode entender a mente de Deus no ponto de aconselhar a Deus, dizer que não, Deus não faz isso? Você não pode selecionar Israel somente depois de deixar todo mundo
viver na desobediência. Porque você, Deus, tem que fazer é escolher de todo mundo e salvar de todo mundo. Quem pode aconselhar Deus? Quem tem capacidade de fazer isso? Amém? Amém. Então, coisas que você não consegue compreender. Paulo está dizendo, é melhor você só decidir louvar a Deus. Porque a sabedoria dele é muito alta do que a nossa sabedoria. Amém. O entendimento dele das coisas é muito alto do que o nosso entendimento. E outras pessoas perguntam muitas perguntas que não têm resposta. Porque a nossa mente não tem capacidade de compreender a sabedoria de Deus. Então, quando Paulo analisa tudo isso, está dizendo que quem pode compreender a sabedoria de Deus? Quem deu uma coisa para Deus para amanhã exigir e dizer que você tem que me dar de volta? Ou nesse plano de salvação, quem deu uma coisa para Deus dizer em troca você vai me dar a salvação? Quem pode fazer isso para Deus? Ninguém. Porque tudo, ele diz assim, tudo, incluindo a salvação, todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas acontecem através de Deus. E todas as coisas acontecem para Deus. Você não entra aqui. Ele não tem conselheiro, não tem pessoa para ele conselhar e ele dizer que você, Deus, tem que fazer assim. Nesse plano de salvação, você tem que trabalhar assim. Ele que faz tudo de acordo com ele. Amém? Amém. Então toda honra e glória nós damos a Deus. Se ele vai decidir sozinho a dizer que, ok, primeiro eu vou começar com os filhos de Israel, vou dar a eles aliança, as palavras de Deus, mas todo mundo vai ficar preso em desobediência. Não vai ter a palavra de Deus. É o plano dele. Amém? Amém. Depois envia o filho dele, de Jesus Cristo. Mas aqueles que estavam carregando a palavra de Deus decidem não obedecer a Cristo. Aqueles que estavam vendo desobediência agora obedecem a Cristo e ficam salvos. Antes daqueles que estavam carregando a palavra de Deus. E agora aqueles que estavam carregando a palavra de Deus é que estão na desobediência. Mas no futuro Deus também vai salvar aqueles que estão na desobediência hoje. Então tudo isso é plano de Deus. Amém? Amém. Então eu não vou dar muitas perguntas a Deus, coisas que eu não entendo nada. Porque a minha mente não tem capacidade de compreender essas coisas. Até quando você volta atrás, você vai ouvir que o Faraó queria deixar os filhos de Israel ir embora. Mas Deus endureceu o coração dele. Quando ele quer deixar eles irem, não, vocês ficam aqui. Depois Deus dá mais outro milagre. Mas no final, quem foi glorificado? É Deus. Então você não vai dizer que porque Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus escolheu, Esaú é mais velho, Jacó é mais novo. Porque Deus escolheu Jacó e odiou Esaú, só escolheu Jacó. Essas perguntas você não vai entender, porque a sua sabedoria não é suficiente para compreender a sabedoria de Deus. Ele sabe como faz as coisas. E a salvação está baseada na sabedoria de Deus. Amém? Amém. Então, é isso que a Bíblia está nos encorajando aqui. Então, vou pedir para todos nós levantarmos para fechar em oração. Só isso que o Espírito Santo queria nos compreender aqui. Amém? Amém. E eu quero encorajar cada um de nós aqui. Se você pode estar a orar, quem está a orar aqui para a salvação de uma pessoa? Amém? Amém. Temos que orar para a salvação das pessoas. Amém? Amém. Mas temos que compreender que a salvação acontece na sabedoria de Deus. Deus. Amém? E a nossa sabedoria não é suficiente. Você pode lutar, eu quero salvar, essa pessoa tem que ficar salva. Mas você não entende a sabedoria de Deus, você não vai aconselhar de Deus, não vai dizer para Deus, Deus salva essa pessoa. Aquela pessoa Deus não pode salvar. Não. Nós não entendemos a sabedoria de Deus. Então no plano de salvação, nós só queremos dar glória A Deus. Nós só queremos levantar o nome de Deus. Se os gentios estão na desobediência agora, vamos glorificar a Deus. Se Deus vai mostrar misericórdia para os gentios, vamos glorificar a Deus. Se os judeus agora estão na desobediência, para amanhã Deus mostrar misericórdia para eles, ainda vamos glorificar A Deus. Porque tudo isso é sabedoria de Deus. Amém? Amém. Se eu estou salvo hoje, estou saindo de uma família de 8 pessoas, e esses 7 agora não estão salvos, vão morrer e vão ir para o inferno. E eu sozinho vou ficar salvo indo para os céus. Não vou lhe dar desafio a Deus dizendo, mas como é que você, Deus, não salvou esses outros? Só salvou a mim? Não.
a minha mente não está compreendendo a sabedoria de Deus. Aleluia. Amém. Então, na sua salvação, a mesma coisa que Paulo estava dizendo para os gentios, não fica com orgulho, porque a sua salvação também é somente pela misericórdia de Deus. Porque ontem você era desobediente, agora você recebeu misericórdia hoje, assim está na igreja. Mas você vai ver outra pessoa que está bebeira, que está na procissão, você olhar para ele já olha aquele pecador. Você esquece que hoje ele pode ser em desobediência, amanhã Deus também pode mostrar misericórdia para ele. Amém. Amém? Amém. É assim como Deus opera, tudo isso opera na sabedoria de Deus, mas nós não entendemos. É por essa razão, Paulo disse, vocês gentios não ficam orgulhosos porque vocês agora estão a aceitar Cristo. E olharem para os gentios, os judeus, dizerem que aqueles são desobedientes. Não. Eu estou dentro de uma família, outros ainda não acreditaram em Cristo Jesus. Não vou olhar para eles e dizer que esses aqui são desobedientes, vão morrer, vão ir para o inferno. Eu, quando eu morrer, eu vou para os céus. Não vou fazer isso. Porque eu também, ontem estava em desobediência, Deus me mostrou misericórdia. Eles também, o tempo dele pode chegar amanhã e Deus também vai mostrar misericórdia para eles. Amém? Amém. Então, em todas as coisas, eu só quero dar glória a Deus. Se eu estou salvo hoje, o meu vizinho ainda não está salvo, o meu irmão ainda não está salvo, não vou condenar eles. Como somente eles não querem acreditar em Cristo. Não. O tempo dele também pode chegar. Ele pode não ser amanhã. Pode não ser no próximo ano. Pode não ser depois de 5 anos. Vai ser talvez depois de 10 anos. Mas Deus pode mostrar misericórdia para eles. Então, na nossa salvação, o que eu encorajo para cada um de nós é você ficar com um coração humilde. Quando Deus mostra a misericórdia para ti, você está na presença de Deus. Fica com um coração humilde. Entender que é somente pela graça de Deus que você está aqui. E só ora e só continua a confiar na sabedoria de Deus. E amanhã, quem sabe? O dia que você não está a esperar, aquela pessoa que você não está a esperar e logo acreditou em Cristo Jesus. Amém. E logo já está a pregar e você disse, mas como é que é possível? Eu tentei todos esses anos orar e até eu desistir. Mas agora essa pessoa facilmente só aceitou Cristo. Não é possível. Porque a nossa sabedoria não compreende a sabedoria de Deus na salvação. Então nós só vamos glorificar a Deus para a nossa salvação e louvar a Deus, dizer que Deus é obrigado por minha salvação. Porque onde estava vindo a desobediência, mas você decidiu me mostrar misericórdia. Não porque eu sou sábio, não. Não é porque aquela pessoa que ainda está no mundo, ele não tem sabedoria, ou é muito desobediente do que eu, então aquela pessoa não quer aceitar Cristo, não. É porque Deus decidiu me mostrar misericórdia. Amém. E amanhã, quem sabe, a misericórdia também vai chegar para aqueles que estão lá. Quando nós pregamos a palavra de Deus para eles. Amém? Amém. Então, é por essa razão, nós temos que dar glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Quando nós cantamos essa canção, é para você no seu coração. Eu quero você dar glória a Deus para Ele decidir te mostrar misericórdia. Amém? Amém. Glória, glória, glória a seu santo nome. Oh, glória, 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 glória a seu santo nome. Oh, glória, glória, glória a seu santo nome. Porque a salvação, porque a salvação vem de Deus e do Cordeiro Santo, que é digno de receber a honra e o poder. Glória ao Senhor que está no trono.
Deus mostrou misericórdia sobre a sua vida e te salvou. Eu quero você somente dar glória a Deus. Amém? Amém. Pede Deus para te ajudar e você andar com humildade no seu coração. Amém? Amém. Ora em nome de Cristo. Father, I thank you. Obrigado, Pai. In the mighty name of Jesus, Obrigado, Espírito thank you for my salvation. Thank you for loving me, my God. Thank you for your grace and your mercy over my life, Lord. Even as Lord, we look into your ways. Father, we see your grace and your grace over the Gentiles, also over the children of Israel, my God. That you are merciful, Lord. You are gracious, Lord. Lord, I for you are good and your love endures forever. In the name of Jesus, Son of the living God, we pray. Amen. Amém. Muito obrigado. Vou entregar o programa para a líder do programa. Podemos sentar? Amém, igreja. Amém. Quem foi abençoado nesta casa de hoje?